Olá! Já parou para pensar por que às vezes a gente faz coisas que nem nós mesmos entendemos? Pois é, a resposta pode estar numa ideia revolucionária que nasceu lá em Viena, no finalzinho do século XIX. Hoje, a gente vai mergulhar na história fascinante da psicanálise e na jornada de Sigmund Freud para descobrir o mundo oculto que existe dentro de cada um de nós. Para entender a psicanálise, a gente precisa começar pelo conceito central de tudo, o inconsciente. Pensa no iceberg. A gente só vê a pontinha, né? Pois então, Freud propôs que a nossa mente é assim. A maior parte dos nossos pensamentos, desejos, memórias, tudo isso está submerso, escondido. São forças poderosas que, sem que a gente perceba, guiam o nosso comportamento e moldam quem a gente é. Tá, mas como é que Freud chegou a essa conclusão, que era tão radical para a época? Não foi um estalo, uma revelação do nada. Foi, na verdade, uma longa jornada de investigação, de tentativa e erro, que começou com um mistério médico que intrigava todo mundo naquele tempo. E a nossa história começa na Viena do final do século XIX. Imagina a cena, uma cidade borbulhando com arte, ciência, novas ideias, mas, por trás de toda essa efervescência, tinha um problema de saúde muito misterioso que deixava os médicos de cabelo em pé: a histeria. A tal histeria aparecia com sintomas físicos bem reais, sabe? Paralisia, cegueira, tremores. O mais estranho é que, quando iam examinar, os médicos não encontravam nenhuma causa física, nenhuma lesão que explicasse aquilo. Era um verdadeiro quebra-cabeça. E foi nesse cenário que um jovem neurologista chamado Sigmund Freud decidiu mergulhar de cabeça nesse enigma. No começo, Freud tentou usar a hipnose, que era uma técnica bem popular na época. Como a gente vê aqui, o uso inicial até parecia funcionar, mas ele logo percebeu que os resultados não duravam. Os sintomas desapareciam durante a hipnose, mas depois voltavam. Freud entendeu que estava tratando a consequência e não a causa. Ele precisava de um novo método, algo que fosse mais fundo. E a solução não veio de um laboratório ou de um experimento controlado. A virada de chave veio da escuta atenta a uma paciente. E esse momento mudaria para sempre o rumo da psicologia. A grande inspiração veio através de um colega de Freud, Joseph Breuer, que estava tratando uma paciente muito famosa, conhecida pelo pseudônimo de Ana O. Breuer reparou numa coisa fantástica. Toda vez que Ana conseguia falar sobre memórias e sentimentos difíceis que estavam reprimidos, os sintomas físicos dela melhoravam de uma forma impressionante. A própria Ana O batizou esse processo de limpeza de chaminé. A ideia era simples, mas absolutamente revolucionária, e ficou conhecida como a cura pela fala. Descobriu-se ali que o simples ato de verbalizar, de colocar em palavras o que estava escondido na mente, tinha um poder terapêutico gigantesco. Freud, claro, ficou fascinado com essa descoberta. Ele pegou essa ideia da cura pela fala e a aprimorou, transformando-a no método que se tornaria a pedra fundamental da psicanálise: a associação livre. E assim nasceu a associação livre. A regra para o paciente era bem direta, mas desafiadora. Deitado no divã, ele devia falar tudo o que viesse à cabeça, sem filtro, sem vergonha, sem censura. A lógica por trás disso era que, ao diminuir a vigilância da mente consciente, aqueles conteúdos do inconsciente poderiam finalmente vir à tona. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na hipnose, aqui à esquerda, é o terapeuta quem comanda, quem dirige o processo com sugestões buscando um resultado rápido, mas que muitas vezes era temporário. Já na associação livre, à direita, o jogo vira. É o paciente quem guia a conversa. A cura não vem de uma sugestão de fora, mas sim da própria fala sem censura, buscando um alívio que seja de fato duradouro. Então, com a cura pela fala servindo de inspiração e a associação livre como novo método, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. O palco estava montado para o nascimento oficial de um campo do saber inteiramente novo: a psicanálise. Essa linha do tempo resume bem essa trajetória. Veja só, na década de 1890, o caso de Ana O acende a primeira faísca. Ali por volta de 1896, Freud já tinha consolidado a associação livre como sua principal ferramenta de trabalho. E o passo final veio com a virada do século. O ano de 1900 é o marco zero, o nascimento oficial da psicanálise. Foi quando Freud publicou sua obra-prima, A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, ele apresentou seu primeiro grande modelo da mente e argumentou que os sonhos eram a estrada real para o inconsciente,
Ou seja, o caminho perfeito para a gente entender nossos desejos mais profundos e escondidos. E o legado da psicanálise é imenso, né? Ela nos deu o primeiro mapa estruturado da mente, influenciou a arte, a cultura e, claro, evoluiu muito com diversos outros teóricos que vieram depois de Freud. Mas a sua essência, essa busca pelo autoconhecimento e pelo alívio do sofrimento, continua mais viva e relevante do que nunca. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se grande parte do que a gente faz é influenciada por esse mundo inconsciente, que tamanho de controle nós realmente temos? A descoberta de Freud nos deixa com essa provocação. Talvez a gente não seja o senhor absoluto da nossa própria casa mental. E essa jornada para dentro de si que a psicanálise propõe continua a nos desafiar até hoje.